Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Ângela, de História. Eu trouxe para nós hoje aqui uma aula que corresponde à nossa atividade de número 16, em que nós vamos continuar falando sobre a África, hoje falando sobre o Reino do Congo. Nós já estudamos outros reinos nas atividades anteriores, né? E para fechar essa parte de estudo sobre a África, nós vamos falar sobre o Reino do Congo. Vamos ver o que o Reino do Congo tem para nos contar. Pensando a constituição do Reino do Congo, então, o Reino do Congo ele surge num contexto em que a África apresentava uma grande diversidade, né, cultural, vários povos, né, especialmente aqui quando a gente pensa o contexto entre os séculos 8 e século 17, a África, parte da África que fica abaixo do deserto do Saara, ela já era habitada, né, por vários povos, né, essa parte aqui que a gente chama de África subsaariana. Subsaariana porque fica abaixo, né, abaixo do deserto do Saara. Nós vimos que, quando a gente começou lá em algumas atividades anteriores a estudar a África, a gente viu que já existia uma intensa atividade comercial aqui através do deserto do Saara, certo? Com os árabes e o contato com outros povos. Mas alguns outros povos viviam aqui nessa região abaixo do deserto, né? E esses povos, eles constituíam impérios muito importantes, reinos muito importantes, entre os quais nós temos o Reino do Congo. O Reino do Congo, ele foi fundado então no final do século XIV. A capital era chamada Banza Congo e nela vivia um rei, né, uma espécie de imperador que se chamava Mani Congo. Era o principal governante desse reino do Congo, certo? Onde que ficava o reino do Congo? O reino do Congo ele ocupava uma região em que hoje estão alguns países que são bem conhecidos no contexto da África, que são o Congo, né, o nome que permaneceu, a Angola e a República Democrática do Congo. Então, quando a gente olha esse mapa aqui que mostra a localidade dos antigos reinos e impérios da África, né, Gana, Mali, né, alguns que a gente estudou, nós temos aqui o Reino do Congo, né, abaixo do deserto do Saara, que fica localizado mais ou menos aqui em cima. Então, o Reino do Congo era um reino que tinha uma economia muito interessante, né, uma administração muito interessante. E eu trouxe aqui então um pequeno trecho de um texto que fala sobre como é que era essa economia, essa administração do Reino do Congo. Vamos ver o que ele nos diz, o que ele nos traz de informações sobre o Reino do Congo. Aqui fala assim: o Mani Congo, né, que era aquele chefe supremo do Congo, esse chefe supremo, nós podemos dizer que o poder estava centralizado nas mãos dele, ainda que ele fosse auxiliado por um conselho real, né, um conjunto de pessoas que auxiliavam esse chefe supremo. O reino era muito forte, estava dividido em províncias, né, que seriam uma espécie de estados, cada estado controlado e administrado por um chefe local. É como se fossem cidades-estado. Esses chefes, eles eram responsáveis por coletar os impostos e por controlar a produção econômica de cada uma dessa região que fazia parte do reino. Então, no Reino do Congo existiam enormes mercados, né, onde eram trocados produtos como sal, tecidos, metais vindos de várias regiões. Além disso, existia uma moeda que circulava por todo o reino, facilitando as trocas comerciais. Essa moeda era feita de uma concha chamada nizimbo, que só era encontrada numa ilha que fazia parte do reino, que se chamava Ilha de Luanda, que hoje faz parte do território da Angola. Aqui, uma representação, uma ilustração, né, dessa concha que eles usavam como moeda. Vejam que interessante, né? Eles pegaram um elemento de abundância local e fizeram com que isso fosse a moeda de troca comercial deles.
Aqui uma imagem, uma gravura, né, um desenho do século XVII mostrando a cidade chamada Banza Congo, que era a capital do Reino do Congo. Né? A gente vê aqui uma costa, né, eles praticando algumas atividades de navegação sobre o rio, né? Eles eram banhados pelo rio. E aqui já algumas construções e toda uma dinâmica, né, de ocupação que existia naquele contexto. Essa cidade, depois, com o contato com os portugueses e a influência do cristianismo, né, da religião católica, ela mudou seu nome para São Salvador do Congo. Mas nesse momento ela chamava ainda Banza Congo. Ah, então, num dado momento, o Reino do Congo ele teve contato com o cristianismo. Como é que isso aconteceu? No século XV, os portugueses chegaram, né, com as suas embarcações, as navegações, que nós vamos estudar futuramente, começaram a explorar o litoral africano. O que eles buscavam? Isso é muito importante da gente lembrar. Eles buscavam metais preciosos, porque a África era um continente que tinha uma fama de ter muitos metais preciosos e eles buscavam rotas de comércio, né? Lugares para comercializar, comprar produtos, vender produtos, e logo eles chegam ao Reino do Congo no ano de 1483. Então, os chefes locais, vários chefes que faziam parte do Reino do Congo, que auxiliavam o Mani Congo, e aqui nós temos uma representação do Mani Congo, eles começaram a se aliar a esses portugueses que chegaram ali. Por quê? Porque os portugueses eles tinham um grande poder militar, que significava que eles tinham armas e etc. Então, os chefes locais que se aliaram a esses portugueses logo se converteram ao cristianismo, porque os portugueses eram da religião cristã católica, certo? Então, começou a se fazer alianças entre os congoleses e os portugueses, e esses chefes conseguiram armas e apoio dos portugueses e conquistaram maior poder na região, porque eles tinham armamento, né? Caso necessitassem guerrear, existisse algum conflito, eles tinham armas para conseguir manter o seu poder naquela região. No ano de 1489, o Mani Congo, né, o chefe supremo do Reino do Congo, também se converteu ao cristianismo. E, se convertendo ao cristianismo, ele procurou impor essa religião, a religião católica, para toda a população do reino dele. Mas muitos resistiram, né? Muitos congoleses continuaram tendo as suas crenças anteriores à sua religião considerada tradicional, né? Então, mesmo com a imposição do cristianismo, houve uma resistência, né? Aqui uma imagem mostrando alguns aspectos desse contato com o cristianismo, né? O Mani Congo, ele se converte ao cristianismo, logo muitos se convertem também. Então nós temos algumas gravuras desse momento mostrando cenas como essa, de um padre católico rezando, né, com alguns aqui congoleses, pessoas locais paramentadas com roupas da religião católica, ajoelhados, né, rezando. Muitas vezes isso não tinha um significado para eles, mas se passou a praticar também o cristianismo no Reino do Congo. E logo essa cultura cristã começou a aparecer, por exemplo, né, nos artesanatos, na metalurgia, porque os congoleses também praticavam metalurgia, trabalhavam com metais, e algumas peças como esse crucifixo, que é do século XVI, mostravam essa conversão ao cristianismo, né, com uma cruz, Jesus na cruz e etc. Então, alguns símbolos cristãos começaram a fazer parte dessa cultura do Congo, né? Muito interessante a gente observar isso. E também com relação ao contato que o Reino do Congo estabeleceu com os portugueses, houve uma mudança na escravidão no Reino do Congo, né?
o contato com os portugueses iniciou um processo que a gente chama de profunda transformação na sociedade congolesa, não só por conta da religião, porque eles se converteram ao cristianismo, mas também aspectos políticos e econômicos foram transformados. Por quê? Porque antes da chegada dos portugueses havia uma organização, né, uma organização própria com relação à escravidão no Congo. A maioria das vezes, na maioria dos casos, melhor dizendo, a escravidão era uma escravidão que a gente chama de escravidão doméstica. Isso significa que algumas pessoas eram escravizadas e trabalhavam, né, para uma família, né, realizavam tarefas para aquela família que eles estavam sendo escravizados. Era toda uma dinâmica interna que já era praticada há muitos anos, né, em alguns reinos da África e algumas localidades da África, mas que tinha uma dinâmica própria, um significado próprio, uma origem, né, uma explicação. E com contato com os portugueses isso se transforma. Aqui duas imagens mostrando a escravidão antes do contato dos portugueses. Aqui um transporte de escravos sobre o rio. Aqui uma caravana de escravos levando algumas coisas. Mas a escravidão, como eu falei, ela se transformou. No século XVI, por conta da expansão de Portugal e das suas colônias, isso a gente vai estudar um pouquinho mais quando falar sobre as grandes navegações. Portugal teve algumas colônias, né, no mundo, alguns países, algumas nações que eles dominaram e tiveram como colônia. O Brasil é uma delas, por exemplo, e eles usavam a mão de obra escrava nessas colônias. Então, com a ampliação dessas colônias, houve uma necessidade de trazer mais escravos. Isso significa que eles precisavam buscar esses escravos em algum lugar. E como eles tinham relação com o Reino do Congo, por exemplo, eles começaram a buscar esses escravos no Reino do Congo. E o rei, o Mani Congo, né, aqui uma representação do contato dos portugueses com o rei do Congo. O rei do Congo buscou atender esse pedido, né, essa demanda dos portugueses, fornecendo escravos. Então, logo, né, em pouco tempo, a manutenção do rei no poder passou a depender das armas trazidas pelos portugueses, né, porque aí ele conseguia se manter no poder, porque tinha armamento para ganhar qualquer conflito. Passou também a depender de outras questões, como a circulação de artigos de luxo que eram trazidos pelos portugueses, que o rei utilizava para presentear a nobreza local para obter apoio, né, troca de favores, e isso só podia ser adquirido em troca do que eles tinham em mais abundância, que eram pessoas escravizadas. Então significa que o contato com os portugueses fez com que a escravidão no Congo aumentasse. E mudou o reino, mudou a lógica do reino. Por quê? Por causa do aumento dessa escravidão. Então, se intensificou as guerras com povos vizinhos aos congoleses para conseguir mais escravos, né? E o próprio trabalho escravo foi alterado após esse contato com os portugueses. Então, ao longo do século XVI, como eu já falei, o número de pessoas que se tornaram escravos passou a se tornar cada vez maior do que o número de pessoas livres. Então, significa que no Reino do Congo, ao longo do século XVI, existiam mais escravos do que pessoas livres. E fez com que toda a produção do reino dependesse da escravidão. Aqui uma outra imagem mostrando uma outra representação daquele contexto, mostrando, né, os trabalhadores escravizados aqui, né, servindo, né, aos interesses do reino e dos portugueses também. Então, para finalizar, quando a gente fala de Reino do Congo, alguns elementos são importantes para a gente conseguir identificar, né, alguns aspectos desse reino. Primeiro, o Reino do Congo ele era formado por várias províncias que eram governadas por chefes locais. O Mani Congo, que era o chefe supremo do Congo,
recebia os impostos e com isso ele conseguia se manter no poder também. A economia, como é que era? Eram mercados onde se trocava sal, metais, peles, tecidos, eram algumas das mercadorias que eram negociadas nesses mercados que existiam nas várias cidades independentes que formavam o Reino do Congo. Eles tinham uma moeda própria, que era o nizimbo, que é era uma concha que existia em grande abundância na ilha de Luanda, que eles usavam como moeda, né? E o principal aspecto que a gente tem que lembrar é o que o contato com os portugueses no século XV mudou muito as características do Reino do Congo. Eles se converteram ao cristianismo e houve um grande aumento na escravidão para atender principalmente os interesses dos portugueses. Aqui mais duas imagens mostrando a questão da escravidão, da captura de escravos. Aqui uma outra imagem mostrando o contato dos cristãos, né, padres cristãos com o rei do Congo, que alterou toda a lógica de funcionamento do reino, certo? Essa então foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Se ficaram com alguma dúvida, podem entrar em contato com a professora, ok? Essa atividade ela vai estar disponível no sistema e na próxima semana nós vamos fazer uma atividade, né, de respostas sobre esse tema, ok? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.